Olá! Seja bem-vindo! Hoje vamos falar sobre um dos conflitos mais impactantes do século XXI, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, suas causas e as consequências para o mundo inteiro. Sejam muito bem-vindos! Para mais vídeos como esse, curta, compartilhe e se inscreva para fortalecer o canal e bora lá! Vamos começar pelas causas. A guerra começou em fevereiro de 2022, mas o conflito entre Rússia e Ucrânia tem raízes bem mais antigas. Desde o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia perdeu o controle sobre várias repúblicas, entre elas a Ucrânia. No entanto, a relação entre os dois países continuou tensa, especialmente por causa da influência do Ocidente sobre a Ucrânia. Um ponto central foi a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Para a Rússia, isso representava uma ameaça direta à sua segurança, pois colocaria forças militares ocidentais cada vez mais próximas de suas fronteiras. Em 2014, a Rússia já havia anexado a Crimeia, uma península estrategicamente importante no sul da Ucrânia, o que aumentou ainda mais as tensões. Quando a guerra começou em 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, alegou que estava desmilitarizando e desnazificando a Ucrânia, justificativas amplamente contestadas pela comunidade internacional, que enxergou a invasão como um ato de agressão e violação da soberania ucraniana. Agora vamos às consequências globais. Primeiro, temos o impacto econômico. A guerra afetou diretamente os preços de energia e alimentos no mundo todo. A Rússia é uma das maiores exportadoras de gás natural e petróleo, e a Ucrânia é grande produtora de grãos como trigo e milho. O conflito interrompeu cadeias de suprimento, elevou preços e causou inflação em vários países. Em segundo lugar, houve um grande impacto humanitário. Milhões de ucranianos foram obrigados a deixar o país, gerando uma crise de refugiados sem precedentes na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Muitos países europeus precisaram adaptar rapidamente suas políticas migratórias e investir em ajuda humanitária. No campo geopolítico, a guerra fortaleceu a OTAN, que passou a ter mais apoio popular e até recebeu novos pedidos de adesão, como o da Finlândia e da Suécia, que tradicionalmente se mantinham neutras. Além disso, aumentaram as tensões entre países ocidentais e a Rússia, reacendendo uma espécie de nova Guerra Fria. Outro ponto importante é o avanço das sanções econômicas contra a Rússia. Diversos países impuseram restrições duras ao comércio, às finanças e até à cultura russa. Em resposta, a Rússia passou a buscar novas alianças com países como China e Irã, redesenhando relações internacionais e abrindo espaço para um novo equilíbrio de poder global. No aspecto militar e tecnológico, o conflito também acelerou o uso de novas tecnologias na guerra, como drones, inteligência artificial e guerra cibernética. Isso preocupa analistas de segurança, pois o campo de batalha moderno pode se tornar ainda mais imprevisível e devastador. E o Brasil? Como foi afetado nessa guerra? O Brasil, como grande exportador de alimentos e importador de fertilizantes russos, sentiu os efeitos da guerra na economia. Houve aumento nos custos de produção agrícola, o que afetou os preços dos alimentos no país. Além disso, o Brasil buscou manter uma posição equilibrada, defendendo a paz, mas evitando romper relações com nenhum dos lados, para preservar seus interesses comerciais e diplomáticos. É importante lembrar que este conflito está longe de acabar. Os desdobramentos dessa guerra ainda vão influenciar a política, a economia e a segurança global por muitos anos. A guerra entre Rússia e Ucrânia é um triste lembrete de que a paz não pode ser considerada garantida. É preciso diálogo, diplomacia e cooperação internacional para evitar tragédias humanas e sociais como esta. Essa guerra é mais do que um conflito entre dois países. Ela representa um choque entre visões de mundo, entre passado e futuro, entre o desejo de autonomia nacional e a busca por influência geopolítica. O que começou como uma disputa territorial logo se transformou em uma crise de escala global, com repercussões econômicas, políticas, sociais e humanitárias que continuam a se desdobrar diariamente. É importante entendermos que, mesmo morando longe do campo de batalha, nenhum país sai ileso de um conflito dessa magnitude. A guerra pressionou economias, desequilibrou cadeias de abastecimento, inflacionou mercados e acirrou disputas entre potências. Também mostrou como estamos todos interligados, o que acontece em um canto do mundo pode afetar diretamente o preço do pão, do combustível ou até a estabilidade política em outro país, a milhares de quilômetros de distância. Além disso, esse conflito nos faz refletir sobre o papel da diplomacia internacional. Quando o diálogo falha, as consequências podem ser devastadoras.
A diplomacia é lenta, complexa e nem sempre perfeita, mas ainda é o caminho mais seguro para resolver disputas e evitar guerras. A ONU, a OTAN e outras instituições globais precisam se adaptar aos novos tempos para desempenhar um papel mais eficaz na prevenção de conflitos como este. Outro ponto essencial é o sofrimento humano. Em meio às análises geopolíticas e econômicas, não podemos esquecer das pessoas. São famílias desfeitas, vidas interrompidas, gerações inteiras marcadas pelo trauma da guerra. Os civis, em sua maioria, são os que mais sofrem, e são também os que menos têm voz nas decisões que os afetam. Para o futuro, as consequências dessa guerra continuarão ecoando. As relações internacionais estarão mais polarizadas. Países buscarão novos alinhamentos e fortalecerão suas defesas. A tecnologia bélica avançará ainda mais, enquanto o risco de novos conflitos aumentará, principalmente em regiões estratégicas instáveis. Por outro lado, essa guerra também despertou solidariedade. Nações abriram fronteiras para refugiados. Organizações humanitárias se mobilizaram. Cidadãos comuns, de diferentes partes do mundo, se uniram em campanhas de ajuda e resistência. Isso mostra que, apesar de toda a dor, ainda existe esperança. Ainda existe empatia. E ainda há espaço para a reconstrução. Por fim, o que esse conflito nos ensina é que a paz não é algo que se conquista apenas no fim da guerra, ela precisa ser construída antes que a guerra comece. E isso exige educação, consciência política, responsabilidade social e, acima de tudo, humanidade. Que essa guerra sirva como um alerta, mas também como um ponto de partida para pensarmos em soluções duradouras. Soluções que coloquem a vida em primeiro lugar. Que respeitem a soberania, mas também valorizem a cooperação. Que superem interesses egoístas em nome de um bem comum. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, comente sua opinião e se inscreva no canal para acompanhar mais reflexões como essa. Até a próxima!